Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir Ondas de Ouro, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. O velho Mendonça, cabeleireiro, reencontra nos cabelos loiros de uma atriz a lembrança dolorosa da filha morta. Aquilo que para os outros é adorno e beleza, para ele é uma espécie de relíquia, que lembra a perda e a humilhação. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e acompanhar até o fim a história de Ondas de Ouro. Ondas de Ouro. Sim, era preciso acabar a tarefa antes da noite. O caixeiro já lhe dissera 3 vezes da parte do patrão. Olhe, senhor Mendonça, as tranças foram encomendadas para hoje às 6 horas, sem falta. E daqui a nada estão por aí a buscá-las. Ele, o senhor Mendonça, levantava os olhos, abanava afirmativamente a cabeça calva e, sempre calado, baixava de novo os olhos pequeninos e secos para o trabalho. O caixeiro descia rápido a escada de caracol, para a loja, e o oficial lá ficava no primeiro andar, separando com os dedos, engelhados pela velhice e amarelecidos pelo fumo. Umas madeixas muito loiras, muito sedosas, muito flexíveis, que lhe caíam sobre o peito e os joelhos numa cascata luminosa e ondeante. Aquele ouro fulvo tocado pelas rechas do sol da janela. Aquela massa de cabelos finos, agitados pela viração, entoava num grande reverbero metálico a sinfonia triunfal da luz. O velho, mal vestido, com o colarinho amarrotado e o casaco luzente nas costuras, parecia um nababo avarento, sumindo os dedos gostosamente naquele tesouro opulento e flácido. Não quisera que o auxiliassem. Irritou-se contra um aprendiz por se ter oferecido com insistência. Nada. Aquilo era coisa sagrada. Nenhuma pessoa lhe tocaria sem profanação. E os companheiros sorriam atônitos, vendo o senhor Mendonça, geralmente desleixado, escovar muito e polir as unhas, perfumando as mãos antes de começar o seu querido trabalho. A pouco e pouco foram-no deixando. Vendo-se só, o velho beijou repetidas vezes a trança loira, assim como um crente beija uma relíquia santa. Negara-se a trabalhar na oficina e pedir um recanto isolado onde não levasse sumiço um único fio do precioso cabelo. Fora-lhe concedida, sem exemplo, a permissão de ir para a pequena sala da frente, alcatifada e com cortinas. Ali estava só. Nos armários de vidro em roda, como únicas testemunhas, cofres de perfumarias, estojos para as unhas, tondeuse, pompom de arminho, escovas de luxo, pâte de lièvre, esponjas, águas de toilette enfrascadas, caixas completas de maquilhagem, cosméticos, elixires, óleos e sabonetes arrumados em caixinhas de 3, com rótulos coloridos e brilhantes ou separados e envoltos em papéis prateados, azuis, cor de gravanço. Entre aquela variedade infinita de aromas e de tons, aqui e ali, rumos de pente de todos os feitios, da mais fina tartaruga ao mais negro búfalo, do melhor marfim ao mais grosseiro osso. Pendentes e cuidadosamente alisadas, tranças negras, castanhas, loiras, grisalhas, restos de uma multidão incógnita. Destroçada, perdida na noite escura da miséria, na podridão da vala comum, nas enfermarias dos hospitais ou nas células das penitenciárias. De espaço a espaço, sobre cabeças de pau, um chinó preto, reluzente e caricatamente garrido, ou umas cuias de arame muito fino, cobertas de caracóis alvos, jeitosos e macios. A envolver tudo isto, o enervante cheiro de heliótropo branco, ou suavíssimos e esquisitos aromas de musk ou de psyllium. No relógio de metal bronzeado, sobre o Dunkerque em frente ao espelho, os ponteiros giravam implacavelmente para o pobre Mendonça, que supunha, talvez, ter entre os dedos, não uma pobre cabeleira loira desfeita, mas o próprio sol eternamente radiante e puro. Antes que subisse o quarto recado do patrão, beijou o velho muitas vezes aqueles fios de ouro e, acabado o trabalho, fingia ainda ocupar-se dele, temendo a angústia da separação. Era o único vestígio da sua adorada Angelina, morta havia um mês. Um anjo de docilidade e de meiguice que suportara, sorrindo, a cruz da sua pobreza, sempre consoladora, sempre resignada,
Levara a tísica, a mesma moléstia que arrebatara a mulher e os outros dois filhos mais velhos. Tinha-lhe ficado aquela só, e nela concentrara todo o seu carinho. E um dia, que triste dia de verão fora esse, o médico da policlínica dissera-lhe: a sua menina está mal. Alivia do peso dos cabelos, mande-a tomar ares no arrabalde. Leve-a imediatamente para fora. E ele, estrangulado de angústia, empenhara tudo: relógio de prata, corrente, joiazinhas de família, uma cômoda antiga. Apurado o dinheiro, transportou para Santa Teresa a sua doentinha, mas Angelina piorou de tal sorte que no fim de um mês teve de torná-la à cidade. Aí durou pouco. E o velho, acariciando os cabelos, lembrava-se daquelas horas negras. A pequena, muito desfigurada, estendida no leitozinho estreito, enquanto ele piedosamente enxotava com lenço branco as moscas que a assaltavam. Foi então, horrorizado com a ideia de entregar à vala aquele corpo idealmente puro, sonhando com uma felicidade comprar para o seu branco lírio um canteiro separado de todos mais, que ele se lembrou, como único recurso, de vender as tranças loiras da filha, guardada havia muitos dias, desde a consulta da policlínica. Antes isso, separa-se desse amado despojo, mas a sua casta, a sua angélica, a sua imaculada filha teria um canteirinho condigno. E como um negociante banal, foi fazer o preço, propor o negócio e ao mesmo tempo contratar a obra. Tudo assentado. Fizeram-se as cerimônias do ritual e ele acompanhou serenamente a filha ao cemitério. Eram 5 horas. Subira o quinto recado do patrão. A recha de sol já não entrava pela janela. Embaixo, nas calçadas da rua, muita bulha de passos e um rumo alto de vozes. Mendonça tinha concluído a obra. Pela escada de caracol, ouvi uns passos de homem e outros leves, rápidos, evidentemente de mulher. Depois um ruge-ruge de vestido de seda e umas gargalhadinhas em falsete. Pronta a encomenda, senhor Mendonça? Perguntou no acentuado sotaque francês o dono da casa. O velho quis responder ao patrão, mas não pôde. Ergueu a trança e delicadamente pô-la sobre a alcatifa do balcão. Tirando à pressa as luvas altas, num gesto petulante, a recém-chegada estendeu as mãos alvas, carregada dos anéis caros, para o cabelo tão carinhosamente tratado pelo velho e pôs-se a examiná-lo, separando com força as 3 madeixas da trança, cheirando-as, olhando-as de perto, de longe e deixando-a por fim cair sem caridade sobre o veludo escuro de um sofá. Mendonça estremeceu. Imaginar ingenuamente que os cabelos da filha iriam adornar a cabeça de uma virgem, que se engrinaldasse de rosas frescas e tivesse com eles todo o desvelo de uma menina educada. Vendo em frente aquela mulher arrogante e brutal, atirá-la sem cuidado sob o traste mais próximo, mordeu os beiços e amparou-se ao balcão. O suor corria-lhe pela calva, as mãos crispavam-se-lhe com ódio. Diante do alto espelho, a freguesa tirava o chapéu de abas reviradas, com buquê de flores. Ele via refletido no cristal o seu vestido de seda escarlate, a jaquete cor de café com leite, aberta na frente, com uma grande rosa vermelha na lapela, a descomunal aranha de pérola e brilhantes a luzirem-lhe no peito, os pulsos cheios de braceletes, as bichas de brilhante nas orelhas, o rosto coberto de velutine roses sobre pastas de cold cream. Os beiços tintos a carmim, os olhos engrandecidos, o cabelo sujo por tintas cor de cenoura, com louros claros e escuros, em manchas desiguais. Colocava no penteado a trança, que o dono da casa, muito solícito, erguera do sofá. Via-se de frente, de perfil, desvanecidamente, depois, voltando-se para o francês. Fica bem esta cor, não acha? Oh, perfeitamente. É de um tom belíssimo, ravissant. Sim? Vou fazer com ela esta noite um papel de fada, no Santana. Que diz? Farei sensação? E uns requebros amaneirados prolongou o diálogo diante do velho Mendonça, dizendo muitas coisas fúteis em gírias de bastidores. O desgraçado homem olhava para os cabelos da sua pura, da sua casta, da sua imaculada filha, com os olhos rasos de lágrima, numa grande mágoa que o abatia. No fim de meia hora, a atriz, arranjados os frisados da testa e abotoadas as luvas, segurava o grande leque pintado,
A sombrinha de cabo extravagante alto e descia a escada de caracol, calcando os degraus com seus passos calçados em meias de seda e sapatinhos estreitos. Mendonça ficou colada ao seu mesmo sítio, com os olhos fixos no mesmo ponto e o pensamento preso à mesma ideia. Nunca mais veria os cabelos da sua Angelina, aquelas opulentas ondas de ouro, aquele precioso espólio, que o sol o aqueceria então, não tornar a vê-los. A isso não se resignava o desgraçado pai. Mas, e lembrou-se do que a atriz dissera: esta noite no Santana vou fazer um papel de fada. Às 8 horas, lá estava à porta do teatro o oficial de cabeleireiro. Era cedo e ele já tinha na algibeira o seu bilhete de galeria. Foi o primeiro a subir. E sentou-se num bom lugar, à frente. O gás muito amortecido, os camarotes e a plateia vazios davam um aspecto taciturno ao teatro. Ah, no tempo da filha não fora nunca um espetáculo. A pequena morrera sem ter visto isso. E sentia remorsos, o Mendonça, como se ele tivesse ido agora com o propósito de se divertir. E lá na galeria, sozinho, limpava as lágrimas que lhe corriam em fio, embebendo-se nas suas barbas brancas. Principiava a aparecer gente, em pontos desgarrados da sala, até que uma onda grossa veio enchê-la, quase de repente. O gás abriu em grandes leques a sua luz forte e a orquestra rompeu um tango alegre, vibrando no ar uns estalidos de castanholas e os sons metálicos dos pistões. Erguido o pano, o velho Mendonça abriu muitos olhos, debruçando-se avidamente. Agitava-se em cena um bando de coristas, pintadas e quase nuas, esganiçando-se num coro alegre. Depois vinham as damas principais, os atores, e a plateia ria, e os aplausos ecoavam sem que o Mendonça tomasse parte em nada. Todo o primeiro ato rolou indiferente para ele. Durante o intervalo não se levantou. Temia perder o lugar, e não ver depois bem os cabelos da filha. Mas no segundo ato não entrou a fada, nem tampouco no terceiro. Mendonça sentia-se fatigado e desiludido ao começar o quarto e último ato, em que os quadros se sucediam animados e com brilhantes cenários. Ia ele quase em meio quando, de entre umas nuvens de gaze azul celeste, salpicadas de estrelas luminosas, apareceu em maiô e cetim branco, com diadema, varinha de condão e um manto de cabelos loiros espalhados nas costas, a fada protetora da desventurada ingênua. Era ela. Mendonça levantou-se, pôs toda a atenção naquela grande cabeleira solta. Sedosa, fulgurante, resplendendo numa prodigiosa magnificência. Centelhas de ouro, refrangível, ondeante e vivo. Tantas vezes vira sua Angelina coberta por aquelas madeixas longas. E à luz da ribalta, os virginais cabelos da filha pareciam-lhe mais formosos e mais ofuscadores ainda. Não via mais nada. Nem o corpo esbelto da atriz, nem as transfigurações que ela ia produzindo com a sua magia. Todo o seu espetáculo era aquela trança desatada que ele mandava, da falsidade do palco, num perfume de saudades, uma piedosa ilusão da vida. Sim, revivia um pouco a sua adorada morta. E ele batia as palmas, chorava como um doido e, em um delírio frenético, pedia bis, em altos gritos, vendo sumir-se a fada entre nuvens de gás e azul celeste, salpicadas de estrelas luminosas. Mandaram-no calar-se. Ele continuou sempre, até que a polícia interveio. O velho Mendonça foi tirado à força do teatro. Alguns espectadores riram. E lá dentro, a atriz, muito orgulhosa, convenceu-se de que realmente fizera sensação. Você ouviu Ondas de Ouro, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, os cabelos deixam de ser apenas um objeto de beleza. Eles carregam a memória de uma filha, a miséria de uma família e a dor de um pai. Júlia mostra como a pobreza pode transformar até aquilo que há de mais íntimo em mercadoria. No fim, fica a pergunta: quando uma lembrança é vendida por necessidade, ela deixa de pertencer a quem sofreu? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!